Estamos mais um pouco de oração na presença do Senhor para apresentarmos nossos clamores a Deus, na certeza de que os ouvidos do nosso Deus estão inclinados para ouvir o nosso clamor, nos abençoar, nos ajudar, nos socorrer e fazer aquilo que só Ele pode fazer em nossas vidas, em nosso favor. E com essa fé, com essa esperança, eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, meia dúzia. Mateus 6, vamos ler a partir do versículo 9 somente, né? Aqui o Senhor estava ensinando sobre oração, né? Então, antes ele falou para não usar vãs repetições, aí então ele dá o modelo de oração do Pai Nosso, versículo 9, então você já achou aí? Amém? Amém. Diz assim, né? Portanto, orem assim, disse o Senhor para os discípulos e para nós também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você pode ler junto comigo? Vamos lá, todos juntos? Desde o início, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Vamos orar. Pai, eis aí a tua palavra, eis aqui o teu ensinamento para as nossas vidas, e nós te pedimos que o Senhor venha aplicar essa palavra nas nossas vidas, na nossa realidade. Amém. Para que essa palavra produza bênçãos em nós, Pai. E como nós estamos falando de culto de oração, que essa bênção também, que essa palavra também vai produzir bênçãos não somente em nossas vidas, mas como nós somos pessoas de oração, que essa palavra também venha produzir através das nossas orações, bênçãos em outras vidas, em outras situações, para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Então que desde já toda e qualquer ação, resistência maligna, que caia por terra agora, e a tua palavra seja pregada com total liberdade, e como foi falado aqui desde o início do culto, que ela produza frutos e frutos bons em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto, conforme eu estava dizendo, é um texto em que Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre oração. E esse texto ele está dentro de um contexto maior, que é um contexto que a gente conhece como o Sermão do Monte, onde Jesus estava doutrinando aquelas pessoas, ensinando sobre o reino de Deus e ensinando sobre como o reino de Deus funcionaria. Esse texto, o Sermão do Monte, ele é conhecido como a Constituição do Reino de Deus. Assim como o Brasil tem a sua Constituição, o reino de Deus também tem a sua Constituição e está aqui nesse texto. E o que me chama a atenção é que o Sermão do Monte, a Constituição do Reino, ela tem 3 capítulos. Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E a oração está exatamente no capítulo do meio, no capítulo 6. Mostrando para nós que a oração ela é fundamental para que a gente viva dentro desse reino que Jesus está estabelecendo, para que a gente consiga realizar as coisas que Jesus está pedindo. Então hoje nós precisamos entender que a oração ela é fundamental na nossa vida espiritual, ela é fundamental no reino de Deus.
ela é fundamental para que as coisas no reino de Deus funcionem. Então nessa noite você veio buscar a Deus, você veio orar a Deus, e isso eu tenho certeza que vai ser algo que vai ter uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. Então a gente vê Jesus aqui colocando a oração no centro de tudo, para que sem oração as coisas não avançam. Sem oração as coisas não funcionam. Sem oração eu não consigo viver a vida do reino de Deus. Porque a vida do reino de Deus é diferente da vida cotidiana. É diferente da vida natural. Então as coisas só acontecem, as coisas só se movimentam através da oração. Então nessa noite você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Amém. Aí você vai e me diz, mas pastor, eu estou aqui toda segunda-feira, pastor. Então a gente precisa orar e continuar orando. Até que as coisas aconteçam. A gente precisa orar e continuar orando, para ver Deus continuar agindo e trabalhando nas nossas vidas. Amém? E aqui eu vim a esse texto, não à toa, porque ontem foi Dia dos Pais. E aqui Jesus estava então mostrando a centralidade da oração dentro do reino de Deus. E ele, ao ensinar as pessoas, aos discípulos ali presentes e a nós, como orar, o modelo de oração, ele inicia de uma forma muito peculiar. Se eu perguntar para você hoje, qual a característica de Deus que mais te chama a atenção? Você teria alguma característica para dizer? Por exemplo, nós da Igreja Nova Vida ouvimos sempre do catete, ouvimos sempre do nosso pastor que Deus ele é bom, isso aí. Então é uma característica de Deus. Qual característica de Deus você pensaria ao iniciar uma oração? A diaconisa Elane compartilhava comigo aqui, com os irmãos da intercessão, que eles têm ensinado as crianças a orarem em cima do Pai Nosso. Você que teve um filho, quando você for ensinar seu filho a orar, qual foi a característica de Deus que você apresentou a ele? Jesus aqui, ao iniciar, ao mostrar como se deve orar, ele mostrou uma característica muito peculiar de Deus. Ele apresentou a Deus como Pai. Podia ter apresentado Deus, por exemplo, como bom, como o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele poderia ter apresentado Deus como o varão guerreiro, como a Bíblia fala, o poderoso de Jacó. Mas Jesus, ele fez algo que apresentou a Deus e nos ensinou a nos achegarmos a Ele como o nosso Pai. E aí eu pensando com as crianças, aprendendo isso, o ensinamento de pai, ele é universal. E ele é um ensinamento que desde uma criança bem tenra, bem nova, a um adulto bem envelhecido, todos eles têm a mesma compreensão de quem é o Pai. Não preciso explicar muito quem é o Pai. Talvez para uma criança eu precisaria explicar que Deus é criador do céu, do universo. Talvez eu teria uma dificuldade de explicar para uma criança que Deus ele é guerreiro. Mas ela vai entender o que é Deus um Pai. Então Jesus, ele trouxe um ensinamento para nós de algo corriqueiro, que todos nós conhecemos, todos nós temos acesso a esse pensamento, a essa ideia de um Pai. E aqui nesse caso, então, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Eu não vou falar sobre toda a oração, vou pegar só isso. Deus, ele é o nosso Pai. E quando nós falamos de Deus como um Pai, nós falamos de um Deus que é acessível. Porque quando eu falo que Deus ele é general, quando eu falo que Deus ele é o Criador, que ele habita na luz inacessível, que Deus ele é santo, 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 eu estou distanciando Deus. Mas Jesus, ao ensinar sobre oração, que é você ter um diálogo com Deus, ele traz Deus para perto, como se fosse o nosso Pai, sendo o nosso Pai. Como é que eu me relaciono com o presidente da República? Vossa Excelência. Eu tenho que chegar na presença dele, eu não posso chegar de qualquer jeito, eu tenho que estar lá trajado corretamente.
Como é que eu me relaciono com um general? Os irmãos aí que são da área militar, que serviram no exército, você tem um pronome certo, você tem uma postura certa. E normalmente os militares, eles são conhecidos até por uma certa rigidez no trato, até com a própria família às vezes. Então, Jesus, ele veio e trouxe para o âmbito mais próximo, um âmbito mais familiar, um âmbito mais amoroso. Ele é o nosso Pai. Embora ele seja um grande guerreiro, embora ele seja poderoso, embora ele possa fazer tantas coisas, mas esse ser tão especial, tão maravilhoso, é um ser que te recebe como filho. E ele se apresenta a nós como um pai. E como pai, para a gente avançar um pouco nesse pensamento, quando eu me achego a Deus como pai, todo pai, queridos, lógico, falo de forma, vamos dizer assim, corriqueira, normal, né? Não estou falando dos psicopatas, essas coisas assim, aí já é outro nível. Mas todo pai, ele busca sempre o melhor para os seus filhos. Isso é uma certeza que eu posso ter quando eu me achego a Deus. Ele é o meu pai. E se ele é o meu pai, ele vai querer sempre o melhor para mim. Então, quando eu me achego a Deus, na compreensão de que ele é o meu pai, eu preciso entender que ele vai sempre buscar o melhor para mim. E o melhor para mim nem sempre é aquilo que é mais agradável para mim, mas é o melhor que ele tem para a minha vida. Então, a gente precisa ter esse entendimento de oração. Deus é o meu pai. E quando eu peço, eu não preciso ficar preocupado. Uma criança não fica preocupada se ela pedir uma moto para o pai dela. Ah, mas ela não pode andar de moto. Mas o pai não vai dar a moto para ela. Ele sabe que ela não pode andar na moto. Então, às vezes, fica tão preocupado em pedir algumas coisas para Deus, como se Deus fosse, tá pedindo, eu vou te dar. Mas vai morrer, mas vou te dar. Que Deus é esse, gente? Esse não é o Deus da Bíblia. Então, Deus, ele é o nosso Pai. E ele está sempre interessado. Ele vai sempre nos dar o melhor. Vai sempre fazer o melhor por nós. Então, isso traz para mim uma segurança de estar na presença dele, buscando a ele, porque ele sempre vai trazer o melhor para as nossas vidas. Uma outra coisa que Jesus quis trazer para eles e para nós é que Deus, por ser o nosso Pai, ele tem interesse pelas nossas vidas. Se você for um general pedir alguma coisa, você pode pedir até um favor a ele. Mas será que ele tem um interesse em te ajudar? Muitas vezes, se fala de Brasil, né, vai ter até que ter um toma lá da cara. Não, algo que interessa é ele. Uma troca. Se eu for um presidente da república, vai ter que ter uma troca, vou ter que trazer o que interessa é ele. Mas quando nós falamos de Deus como um Pai, ele tem um interesse em nos abençoar. E o interesse em nos abençoar sem receber nada em troca. Quantas vezes eu fui até meu pai, eu me lembro de tantas coisas, que meu pai me abençoou e eu não fiz nada por ele. E se fiz, eu arrumei foi problema para mim. Mas ainda assim ele tinha um interesse em me ajudar. Ele tinha um interesse em me abençoar. Ele tinha interesse em estar perto de mim. Ele tinha interesse em me ouvir. Então nessa noite, talvez você esteja aqui, eu vim te apresentar um Deus que é o seu Pai. E que ele tem interesse nas suas coisas. Ele tem interesse naquilo que você está passando. Ele tem interesse em te ouvir. E ele se interessa pelas coisas que acontecem com a gente. E ele é um Deus que não é um Deus que vai mercadejar as bênçãos. Não, você vai ter que dar para ele te dar. Não. Deus, ele é Pai. Ele muitas vezes vai te abençoar e você não vai fazer nada por ele. E ainda assim ele vai te abençoar, vai trazer bênçãos sobre a sua vida, vai fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida, porque ele é o nosso Pai. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus, ele é o nosso Pai. Jesus, ele quis passar isso para aquelas pessoas. Se acheguem a ele, entendendo que ele é o Pai de vocês. Ele não é só o Pai de Jesus, não, mas através do sacrifício de Jesus, ele se tornou o nosso Pai também. Amém?
Então ele ensinou isso para nós. Falando sobre pai ainda, tem algo que me chama a atenção, que é, além do acesso, além de Deus se interessar, além de Deus fazer questão de estar próximo, a Bíblia também nos mostra a função do pai como aquele que traz segurança para os filhos. Então, ao me achegar a Deus, ao me achegar ao Pai, isso traz segurança para mim. Então, Jesus, ele colocou essa característica para nós, para que nós tivéssemos sempre entendimento de que os braços de Deus estão abertos para receber a todos aqueles que se achegarem a Ele. E esses braços abertos, eles estarão prontos para nos receber e nos guardar e nos trazer segurança na presença dEle. Aí sou obrigado a me lembrar do Salmo 91, que fala, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as suas asas. Então fala de uma galinha, de uma ave que protege os seus filhotes debaixo das suas asas e os livra dos ataques dos predadores. Então Deus é um Deus que é o nosso Pai. E sendo o nosso Pai, Ele é o nosso Pai que nos dá segurança debaixo da sua presença. Então eu tenho um lugar de refúgio para correr. Eu tenho um lugar de refúgio para estar. E nesse local de refúgio, os braços dele estarão sempre abertos. As portas dele estarão sempre abertas para me receber como filho. E ele vai me atender, ele vai agir em meu favor. Ele vai fazer alguma coisa para abençoar a minha vida e a sua vida. Então nessa noite, a gente precisa ter essa certeza. Deus é o meu Pai. Deus, ele me recebe como filho. Deus, ele cuida de mim. Deus, ele se interessa por mim. Amém. Deus, ele me ama. Deus, ele vai estar sempre preocupado, ocupado em fazer o melhor pela minha vida, porque eu sou filho dele. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então eu queria nessa noite que a gente orasse nessa consciência de que Deus é o nosso Pai. Deus, ele cuida de nós. E Deus, ele faz as suas maravilhas em nossas vidas e em nosso favor. E olhando para a oração aqui que nós temos do Pai Nosso, eu queria que a gente se inspirasse em algumas coisas para que a gente ore. E a primeira coisa que eu queria que a gente orasse é sobre o versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você precisa de uma provisão? Você precisa de um suprimento? E quando falo aqui suprimento, não vou só restringir a dinheiro, mas pode ser alguma coisa que você precise, algum recurso que você precise. E eu tenho certeza que Deus, que é o teu Pai, Ele vai suprir. Ele tem como suprir essa necessidade. Então eu quero encorajar você a fechar os seus olhos e pensar: o que eu preciso? Qual é o pão que eu preciso para hoje ou para amanhã? E talvez seja um pão que só Deus possa te dar. Amém. Ou talvez seja um pão que você até teoricamente conseguiria com as suas próprias mãos, mas você quer que Deus te dê. Você quer que Deus te abençoe. Pai querido, nessa noite, numa noite de oração, e a tua palavra nos mostra aqui que o Senhor é um Deus de provisão. Amém. Assim como a gente aprende que essa é a função do homem, do pai na família, provedor, e a gente vê aqui que o Senhor é um Deus Pai que é provedor e nos ensina a buscar em Ti a provisão para nós. Então nós chegamos aqui nesta noite. Eu não sei o que o meu irmão precisa, eu não sei o que a minha irmã precisa, eu não sei qual tipo de provisão, não sei se é um emprego, não sei se é um recurso, não sei se é uma porta aberta, não sei se é, de repente, um socorro na área da saúde, precisa de um médico, ele está lutando aí, talvez, no plano de saúde, está lutando aí no SUS, nos médicos, para conseguir uma especialidade. Eu creio num Deus que é um Deus de provisão. Eu creio num Deus que pode suprir essa necessidade. Então, Pai, eu te peço, age, Pai, nessa situação que o meu irmão enfrenta.
talvez precise de uma promoção, talvez precise de uma ajuda na sua vida profissional. Traz o pão, Pai, que o meu irmão precisa. Traz o pão que a minha irmã precisa. Talvez para hoje, talvez amanhã, eu não sei, Pai, mas que a tua intervenção aconteça, que a tua provisão aconteça, ainda que seja necessário um milagre. Faz um milagre e supra essa necessidade, que esse pão chegue, e como diz o texto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, então que o pão chegue na hora certa, Pai. Ele não pede o pão para ontem, ele não pede o pão para amanhã, mas ele pede para hoje. Fala de uma provisão na hora certa, no dia certo. E eu te peço isso na vida do meu irmão, da minha irmã. Talvez ele precise de um socorro na sua vida financeira e tem uma hora certa para chegar. Eu te peço então, Pai, supra essa necessidade. Em nome de Jesus, de repente está preocupado e vai vencer o boleto, vai vencer a conta, vai vencer seja lá o que for. Que a tua provisão chegue na hora certa, Pai. E no nome de Jesus, ele possa experimentar do teu milagre, da tua prosperidade, da tua abundância, Pai. Que tenha pão na vida do meu irmão, que tenha pão na vida da minha irmã. Em nome de Jesus, pão a fartar, até para ele poder abençoar outras vidas com a provisão que o Senhor vai trazer. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ainda fazer mais uma oração, como diz o texto, que Deus nos livre do mal. Você percebe alguma ação maligna contra a sua vida? Vamos orar. Há uma autoridade no nome de Jesus, há um poder no nome de Jesus. Você pode então se colocar de pé, dar a mão ao seu irmão aí, dar a mão ao seu irmão. Vamos unir a nossa fé em oração. Diaconisa Thelma vai levantar esse clamor, repreendendo todo o mal contra as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa casa, toda inveja, Senhor, toda palavra negativa, Senhor amado, toda palavra de destruição, Senhor amado, todo aquele que vem contra nós, Senhor amado, que caia por terra em nome de Jesus. Maior que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Senhor, muitas são as armadilhas que têm tentado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa saúde, contra a nossa fonte de renda, Pai. Mas em nome de Jesus, que elas caiam por terra. Todas essas armadilhas que caiam por terra, em nome de Jesus. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá prudência, Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, nos dá discernimento, Senhor amado. Fecha as brechas que nós possamos ter aberto. Vai nos mostrando, Senhor, para que nós possamos fechar essas brechas nas nossas vidas, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos estar, Senhor amado, escondidos na palma da tua mão, Pai. Nos protege contra o homem mau, contra o homem sanguinário, Senhor, contra as fraudes desse mundo, Senhor amado. Em nome de Jesus, vai nos guardando, Pai amado, vai nos guardando contra aquele que diz que é nosso amigo, que quer só um espião, quer só olhar o que a gente tem, o que a gente possui, que quer ter inveja de nós. Senhor amado, nos guarda, nos livra, Senhor amado, em nome de Jesus, nos protege nesta hora. Protege, Senhor, os nossos filhos, Senhor amado. Protege os nossos amados. Protege os nossos animais, que muitas vezes a seta vem para nós, mas cai nos nossos animais, Senhor. Protege em nome de Jesus. Nos guarda, Pai amado. Nos guarda, Senhor amado. Que nós saímos vitoriosos de todas as situações que vêm para nos prejudicar. Que nós saímos vitoriosos. Porque Deus que está conosco é maior. É maior. Nosso Deus é o general de guerra.
É o Senhor Todo-Poderoso. É o Deus que nunca perde uma batalha. Nós cremos que maior é o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque através de Ti nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu creio. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Como o texto diz, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Talvez a gente precise de um discernimento acerca de algumas situações. Será que Deus quer que eu vá por aqui ou por ali? E aqui Jesus nos ensina, nos encoraja a pedir a vontade dele, a direção dele. E Deus vai te direcionar nessa situação, meu irmão. Deus vai te direcionar nessa situação, meu irmão. Eu quero pedir aqui, irmã Kênia, vem aqui orar, Kênia. Que venha o reino de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Que Deus nos direcione. Você que precisa de uma direção, que Deus nos aponte um caminho. Que Deus nos aponte a vontade dele. E Ele faça maravilhas nessa situação. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez, ó Deus, debaixo da Tua mão, Senhor. Ó Deus, clamando a Ti, Senhor amado, pela Tua direção, ó Pai. Clamando a Ti, Senhor amado, que, ó Deus, pela Tua vontade, clamando a Ti, Senhor amado, pelo Teu discernimento sobre as nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti, Senhor. Submetemos a Tua vontade, Senhor. Muitas vezes, ó Deus amado, nós pedimos a Ti, ó Deus, colocamos as nossas questões diante de Ti. Ó Deus, mas não esperamos, ó Deus amado, que a Tua vontade não seja nossa, Senhor. Mas em nome de Jesus nós nos humilhamos na Tua presença, amém, nos rendemos diante de Ti, Senhor, e clamamos, venha o Teu reino sobre nós, amém, seja feita a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Sim, Deus. Cumpre o Teu propósito na nossa vida. Ah, Deus, Tu és um Deus bom. Tu és um Deus bom, ó Deus, os Teus planos para nós são os melhores. Amém. Então nós nos submetemos a Ti, ó Deus. Ó Deus, nós negamos a nossa própria vontade, negamos a nós mesmos, Senhor. E ó Deus, e clamamos, venha a Tua vontade sobre nós. Confiamos em Ti que a Tua vontade é boa para nós. Confiamos em Ti, ó Deus amado, que, ó Deus, a porta que o Senhor fecha, Senhor, ó Deus, é o melhor para nós. A porta que o Senhor abre é o melhor para nós. Amém. Confiamos, ó Deus, em Ti, ó Pai. A nossa esperança no Senhor, ó Deus amado, ó Deus, permanece firme. Não desistimos do Senhor, não desistimos da Tua vontade, não desistimos, ó Deus amado, de confiar no Teu plano para nós, ó Pai. Ainda que a gente não veja, ainda, Deus amado, que o que está diante de nós, ó Deus amado, ó Deus, negue tudo, ó Pai, mas nós declaramos mais uma vez, confiamos em Ti, cumpre a Tua vontade em nós, cumpre a Tua vontade na nossa família, Senhor, cumpre as Tuas promessas na nossa família, vem com salvação, Senhor, vem com cura, vem, ó Deus amado, com a Tua bênção sobre as nossas famílias, ó Pai, cumpre o Teu propósito, cumpre a Tua vontade sobre nós, ó Pai. Nós desde já agradecemos a Ti, agradecemos pela Tua fidelidade, agradecemos a Ti, Senhor amado, porque Tu és, a Tua bondade sobre nós, ó Deus, aleluia, é eterna. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, aleluia. Mas tem uma oração aqui que a gente não pode deixar de fazer. Quer sentar, pode sentar. Mas feche seus olhos aí. Jesus ensinou a gente a orar ao Pai. Amém. E quando a gente pecar, ter dívidas contra Ele, não é para fugir, não é para desistir, não é para abandonar tudo, mas mesmo com dívidas eu devo chegar à presença dEle, porque servimos a um Deus que é Pai e que é perdoador daqueles que se arrependem. Então vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. A gente tem falado tanto de avivamento aqui, e uma das condições de avivamento é exatamente quebrantamento, confissão de pecados,
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como diz lá, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus. Nessa noite, Pai, noite de clamor, noite de oração, noite que a gente reconhece que o Senhor é o nosso Pai. Amém. E às vezes a gente quebra a Tua lei, Senhor. Às vezes a gente quebra a Tua vontade, a Tua palavra. E nessa hora nós queremos então te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas nossas falhas. Perdão às vezes, Pai, porque a gente até reconhece que pecou, mas a gente não se arrepende de verdade. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Teu Espírito nos conduza ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Que Teu Espírito venha sobre nós e venha nos convencer de fato dos nossos pecados, Pai. E não no sentido de nos afastar, nos lançar fora, mas como aqui o Senhor estava nos ensinando através da oração do Pai Nosso, nós reconhecemos os nossos pecados e nos achegamos a Ti, ao invés de nos afastar, pelo contrário, nos achegamos a Ti e buscamos em Ti o perdão, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos recebe de volta, que o Senhor nos dá uma nova chance, que o Senhor não desiste de nós. Amém. Então lava-nos, Pai, no sangue de Jesus. Nos purifica, Pai, de pecados que a gente cometeu, de pecados que a gente pensou, palavras que a gente falou que feriam a Tua santidade. O pastor Roberto falava ontem de palavras torpes. Às vezes a gente sem perceber está falando as mesmas coisas que o mundo fala. Às vezes a gente sem perceber está falando e brincando com brincadeiras de duplo sentido. E isso não convém a um servo de Deus, a uma serva de Deus. Verdade, E quanto mais nós nos achegamos a Ti, menos essas coisas cabem na nossa vida. Como disse o próprio apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nessa noite, Pai, nos perdoa às vezes que a gente tem agido como o mundo age. Mas não tem nada a ver. Tem sim, meu irmão. Tem sim, minha irmã. Que Deus nos ajude a manifestarmos o caráter dele, a santidade dele no nosso viver diário. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a viver uma vida que agrada ao Pai. Então perdoa, se tem algum pecado que te acusa, fala com o Pai nesta hora. Se tem algo que o Espírito Santo está remoendo aí dizendo, perdoa, pede perdão, fala com Ele nesta hora, peça perdão, não tenta justificar, mas não tem nada a ver, mas todo mundo faz, não. Se o Espírito Santo está te incomodando, é porque Ele não quer que você faça isso. Perdoa-nos, Pai. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro nesta hora. Nos purifica, Deus. E como o texto nos ensina que o nosso perdão de pecados está atrelado ao nós perdoarmos. Como a gente às vezes brinca, qual é a palavra mais difícil de se pronunciar no português brasileiro? Aí alguns vão dizer que é otorrinolaringologista, inconstitucionalissimamente, ou a letra C, perdão. A palavra mais difícil de pronunciar é perdão. Queremos ser perdoados, Pai, mas nem sempre a gente quer perdoar. Queremos ser alvos da misericórdia e da graça, mas nem sempre queremos estender essa graça e essa mesma misericórdia para outros. Queremos que o Senhor nos perdoe, mas quando o outro é perdoado, a gente fica até com raiva, ainda mais quando aquele outro feriu a gente. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos perdoar aqueles que nos ofenderam.
Queremos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Queremos entregá-los nas tuas mãos, Pai. Abrir mão do sentimento de vingança, justiça própria. Queremos abrir mão da mágoa, do ressentimento, da raiva. Nós viemos a um culto de oração e queremos deixar tudo isso aqui no altar. Eu não quero levar isso de volta para minha casa, não, Pai. Eu não quero ficar aprisionado pelo rancor, pelo ressentimento. Eu não quero ficar sentindo isso todas as vezes que eu lembrar dessa pessoa, que eu lembrar desse fato que aconteceu. Não, Pai. Que essa cadeia seja liberada hoje, Pai. Em nome de Jesus eu posso sair daqui com paz, com alegria. Porque eu não tenho como impedir que alguém tenha feito algo contra mim, algo mal. Mas eu tenho como impedir que esse algo mal permaneça na minha vida ao longo da minha história toda. Então nessa noite, eu não tenho como impedir que aconteceu o que aconteceu. Não tenho como voltar atrás. Mas eu tenho como impedir que isso marque a minha trajetória de vida daqui para frente. Então, Pai, eu perdoo. Ainda que a pessoa tenha intentado mal contra mim intencionalmente, ainda assim eu perdoo. E como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, nós até oramos por aqueles que nos perseguem. Nós até oramos por aqueles que, entre aspas, são os nossos inimigos. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas às vezes as pessoas se levantam contra nós. Sabemos que a nossa luta não é contra elas, nós te pedimos que o Senhor as abençoe. Às vezes alguém que persegue no trabalho, às vezes alguém que persegue na vizinhança. Infelizmente, às vezes alguém que persegue na nossa família. Infelizmente, às vezes alguém que persegue a gente dentro da igreja. Isso acontece. Acontece. Nós abençoamos essas pessoas, Pai. Nós abençoamos e entregamos cada uma delas nas tuas mãos. Que o Senhor dê elas muita vida, que o Senhor dê elas muita saúde. Consegue fazer essa oração aí, meu irmão? Ou vai ficar só me ouvindo orar? Que o Senhor dê saúde aos nossos perseguidores. Que o Senhor dê saúde àqueles que tentam atrapalhar o nosso crescimento profissional, nosso crescimento espiritual. Abençoe essas vidas, Pai, que elas cresçam, que elas prosperem. Em nome de Jesus, ó Deus, que elas tenham muita vida. Que toda e qualquer influência do inimigo na vida delas caia por terra. Em nome de Jesus, que elas se convertam. Que elas sejam curadas também. Que elas sejam libertas, Pai. E que nós também sejamos abençoados. Todo e qualquer intento maligno de pessoas contra nossas vidas, como a Tua palavra nos diz, que o Senhor transforma a maldição em bênção. Toda e qualquer maldição, toda e qualquer feitiçaria que possa estar sendo feita contra nós, o Senhor transforma em bênção, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós perdoamos aqueles que fizeram mal contra nós. Nós perdoamos aqueles que pegaram dinheiro emprestado e não pagaram. A gente perdoa eles. Entrega eles nas mãos do Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos desfrutar do Teu perdão. Sermos curados, sermos restaurados. Para viver tudo aquilo de melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós oramos, pedindo perdão, perdoando, abençoando aqueles que nos intentaram mal e desde já te agradecendo, porque o Senhor não nos lança fora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Diante disso, eu quero fazer ainda mais uma oração. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir ajuda aqui ao diácono Wellington, porque aqui diz, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode fazer uma oração de gratidão a Deus, uma oração que louva o nome de Deus, uma oração que engrandece o nome de Deus, porque esse Deus ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai maravilhoso, queremos Nosso Deus, entoar uma aleluia. oração a Ti, Pai. Glória a Deus. Gratidão pelo Teu poder, Sim, pela Deus. Tua glória, pelo Teu Obrigado, reino, Pai. porque a Tua palavra Glória é a Deus pela fiel. obra de Jesus. O Teu reino, Pai, é eterno. O Aleluia. Teu reino é eterno, Pai. Bendizemos A Tua o Teu glória, nome, Pai. Enche esse lugar, Aleluia. enche a terra, Pai.
Glória sempre a Deus. manifestou a tua glória, Senhor, Glória para se a Deus. apresentar a nós, ao teu povo, à humanidade, os teus servos e à igreja. Aleluia. Oh Deus, sempre foi desejo do homem que te servia ver manifestada a tua glória, Pai. O Glória Senhor a Deus. sempre o fez. O Senhor Aleluia. enviou o seu Filho amado. O Glória Senhor a enviou para cumprir esse projeto da nossa redenção, Santo do perdão Senhor. dos nossos pecados, Pai. Amém. E eu sou grato por cada palavra, Pai, Amém. que o Senhor produziu Glória desde a a Deus. primeira vida, Pai, na Glória a terra. Deus. Quando o Senhor prometeu, Aleluia. Pai, a semente, Pai, a semente da mulher, Pai. E por todos os outros servos, Pai, o Senhor prometeu o nosso Senhor. O Senhor prometeu o Aleluia. Messias, Pai. O Senhor prometeu Emanuel, Pai, Deus Glória a conosco, Pai. E ele veio, Pai. Ele Aleluia. veio, ele cresceu. Ele cresceu em glória, cresceu em estatura, cresceu em conhecimento, cresceu em Glória a amor, Deus. Glória a cresceu Deus. em compreensão, Santo cresceu, Senhor. Pai, na palavra que nos ensina, que nos ensinou a sua oração, Pai. Cresceu, Pai. Cresceu e subiu até aquela cruz, Pai. Se humilhando, Pai, em morte de cruz, mas fiel a Ti, Senhor, até aquela morte, Pai. Aleluia. E ressuscitou o terceiro dia, Pai, nos apontando Glória. para a nossa ressurreição. Obrigado, Aleluia. Jesus. Obrigado por termos essa herança, a ressurreição após a nossa morte, Pai, para nos encontrarmos contigo, Pai. Obrigado pela Bíblia, Pai. Obrigado pelas Glória a Deus, Escrituras, é verdade, Senhor. Oh, Senhor, esse presente que o Senhor nos deu para a nossa geração, Pai. Somos uma geração que temos a Escritura, Senhor. Glória a De Deus. Gênesis a Apocalipse, Pai. É. Toda a revelação, toda a sua revelação, Glória a Pai, Deus. manifesta na palavra, Pai. Que presente, Pai. Muitos, muitos e muitos antes de nós, Pai, desejaram saber dessa revelação, desejaram conhecer essa revelação, mas não tiveram acesso, Pai. E nós estamos vivendo esse tempo, Pai, de ter toda a sua revelação, Pai, para tirar dúvida, para aumentar a nossa fé, para alimentar a nossa fé e nos ajudar nas nossas decisões, Pai. Podermos consultar a Tua palavra, Pai, Aleluia. para tomar a decisão certa, para saber aquilo em que estamos errando, Pai, para saber aquilo em que não devemos fazer, Pai, e para saber aquilo que nós devemos fazer, Pai. Verdade. Obrigado, Senhor, obrigado pela Muito Tua obrigado, palavra. Senhor. Essa palavra é Glória poderosa, a Deus. Pai. A Tua palavra, Deus, Tu criaste todas as coisas, Tu mantém todas as Santo coisas. Senhor. E sobre a Tua palavra, Pai, está o nosso dia, o dia do Senhor, que vamos nos encontrar contigo, Amém, Pai. Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Aleluia. reino, Pai. Ô Senhor, Glória, o império das glória, trevas glória, não Deus. tem autoridade nem poder sobre o Teu Aleluia. reino, Pai. O Teu reino avança Santo na Senhor. terra, Pai. Apesar das más Santo notícias, Senhor, o Teu reino avança na Glória terra a por Deus. meio das boas notícias, verdade, que é o Deus. Evangelho, Senhor. Glória a Obrigado, Jesus. Obrigado pela Glória China, a Deus. Pai. Pelo avanço do Teu reino na Amém, China. Senhor. Obrigado pelo avanço do Teu reino Santo na África. Senhor. Glória Obrigado a Deus. pelo avanço do Teu reino, Glória a Senhor, Deus. no Irã, Glória a Pai. Deus. Obrigado pelo avanço do Teu reino em todas as nações mais distantes, Senhor. O Teu reino tem avançado, Pai. Aleluia. O Evangelho tem avançado, Senhor. Apesar do homem escolher ouvir as más notícias, mas as boas notícias, a salvação, Aleluia. a cura, Pai, a transformação, a mudança, isso está avançando, Pai. Glória a Somos Deus. gratos a Ti por isso, Pai. Como é bom, Pai, saber que uma alma Glória a Deus. aceitou a Ti, Pai. Verdade. Que Teu Espírito Santo produziu o processo de Glória a conversão em uma Verdade, alma, Pai. A Tua Senhor. palavra diz que a fé está no céu. A Tua Aleluia. palavra diz que a fé está no céu, Senhor, por Amém. uma alma. Nessa noite, Pai, pode ter muitas almas em vários creio, lugares Senhor. nessa terra, Pai, Eu creio, levantando Senhor. as mãos para Ti, Pai. Glória E a nós Deus. muitas vezes estamos com os olhos nas más notícias. Então, Pai, obrigado, Jesus. Glória Obrigado, a Deus. porque independente da nossa Glória pequenina a Deus. fé, o Teu poder continua Oh, sendo aleluia. poder. A Tua glória Glória a continua sendo glória. O Glória andar a do Deus. Teu reino continua sendo reino. O Senhor reina e Ele avança, independente da nossa pequenina fé, Pai. Então, Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos gratos a Ti
por tudo, Pai. Dá graça por tudo que acontece. Porque sabemos que por trás de tudo aquilo tem o teu propósito, Pai. Tem a tua mão poderosa, Pai. Tem o teu agir, Pai. Ainda que seja um juízo, Pai. Mas aquele juízo vem para correção, Pai. Vem para despertar a humanidade, Pai. E tu não está satisfeito com aquilo que está acontecendo, Pai. Então nós te agradecemos, Pai, por todos os seus métodos poderosos de mudar o mundo, de mudar a humanidade, de mudar o Brasil, de mudar esse estado do Rio de Janeiro, de mudar esse bairro, Pai. Pai, e se necessário, Pai, se mudar a igreja, Pai. Mudar a igreja, porque a igreja é tua, a igreja pertence a ti, Senhor. Aonde estiver necessitando de mudança, que haja mudança, Pai. E nós te agradecemos por esse poder, por esse reino e pela tua glória manifesta. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado por essa possibilidade, Senhor, de te agradecermos num culto de oração, pela tua bênção, Senhor. Por esse momento que tu estás fazendo em nossas vidas, Senhor. Porque aqui está a igreja. Aqui e em todo lugar onde estiverem levantando uma oração, lendo a tua palavra, levantando louvor a ti, Senhor, ali está a tua igreja, Pai. Ali está se produzindo um efeito, Pai, no mundo exterior. Está se produzindo um efeito no império das trevas, Senhor. Está se produzindo um efeito, Pai, nos nossos familiares mais distantes, Pai. Ali está sendo produzido um efeito, Pai. Eu não sei agora, geograficamente, onde está cada familiar meu, Pai. Mas eu sei que as nossas orações aqui, nesse culto, está produzindo um efeito lá. Sobre eles. Em todos os nossos familiares. Em todos aqueles que são membros dessa igreja. As nossas orações hoje estão se produzindo um efeito ali. Porque o reino avança. O reino é poderoso. O reino é vitorioso. E o reino de Deus já está implantado com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e assim te agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus faz maravilhas. Amém. Deus age hoje ainda? Age. Agora, isso aí. Glória a Deus. Amanhã teremos o nosso culto normal às 15 horas. Você que tem essa disponibilidade horária pode estar conosco. Quarta-feira, culto da palavra. O pastor Pablo vai estar compartilhando uma palavra conosco a partir das 19h30. Sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração de consagração às 7h30 da manhã. Próximo domingo estaremos aqui às 8, 10h30, 18 horas no culto missionário. E já estamos aí com expectativa. O pastor Luke deve vir agora em setembro, né? Já está agendado. Então que dê tudo certo para que ele possa estar conosco. Amém. E a gente fazer uma grande festa de alegria daquilo que Deus tem feito lá na Nigéria através do ministério dele. Lembrando, nossa escola bíblica dominical, nessa quarta-feira temos aula normal às 18h30, domingo 7, 9 horas da manhã, e você pode fazer parte disso junto conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Como nós lemos aqui, nosso Deus é um Deus de provisão. E Ele ensina, né? É interessante a gente observar isso, que Jesus ensina aos discípulos a chegarem ao Pai e pedirem o pão a Ele, para que Deus lhe dê a provisão. Jesus não ensinou, se vira no pão aí, dá teu jeito, aí se vira nos 30. Jesus não ensinou isso, Ele ensinou que a gente deveria chegar e pedir a provisão a Deus, e que Deus daria essa provisão. Então eu quero que você tenha essa confiança também em Deus, de chegar a Ele e pedir a Ele que Ele quer te dar a provisão que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Ter pai é bom por isso, você não precisa se virar sozinho. Tem um pai que te ajuda, tem um pai que se levanta, né, para te abençoar, e você pode buscar esses recursos nele. Deus tem mais recursos do que a gente. A figura de um pai é essa. O pai tem mais recursos que o filho. Normalmente, né, uma visão de criança, né, o pai tem mais recursos que o filho. Então, eu não sei o que você está passando, mas que você tenha certeza que teu pai tem mais recursos que você. E ele quer te abençoar com os recursos dele.
Amém? Se você trouxe o seu envelope, se você trouxe o seu dízimo, se você separou uma oferta, algo especial para Deus, você pode pegar o envelope ou utilizar o Pix aí, conforme você quiser. E assim que você estiver pronto, vem aqui à frente. Eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. Amém, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é um Deus de provisão mesmo, né? Glória a Deus. Que não tem nos faltado, né? Verdade? Graças a Deus. Graças a Deus. Ele tem multiplicado. Às vezes a gente nem entende, mas não falta, né? Na casa do Senhor. Então a gente vai orar aqui pelos pedidos das famílias. A família Araújo, família Pimentel, família Baltazar, família Rodrigues, família Basílio, família Souza, família Ana Maria Cura, Vitor, aprovação, né, na prova que ele vai fazer, Celso família, Maria Luísa, Jandira, Bento, Carol, Mariana, Alexandre, Daniele e Maria Eduarda, Elaine, processo. Aqui é Val, Thelma? É Val. A Val Ah, tá. e Valdemir. Val e Valdemir. Aqui a gente tem muito pedido de salvação, de cura, proteção, trabalho, né, restauração. E a gente está aqui. Eu creio que todos que colocaram o nome aqui, creio que nossa oração suba e que o Senhor faça a vontade dele, como foi lida aqui na palavra. A gente intercede, a gente ora, mas a vontade é de Deus, né? A vontade é de Deus na hora certa, né? Na hora certa ele faz. Amém? Então oramos aqui pelos pedidos de oração. Senhor Deus e Pai, se você lembrar de alguém aí que está precisando de um trabalho, de uma cura, de uma restauração, de uma provisão, de uma família, se alguém dos seus familiares, um vizinho, um colega de trabalho, né? Lembre dele, coloque ele aí no seu pedido de oração, nas suas orações nesse momento. Pai amado, querido, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Mas, Pai, que essas pessoas que colocaram o nome aqui estão confiando, Senhor, não é em mim, mas no Senhor. É no Senhor, Pai, para salvar, para curar cada família aqui, Senhor. Estenda a sua mão, seu braço não está encolhido, que possa chegar até essa casa, que possa chegar a esse hospital, Senhor, que possa chegar na mente dessa pessoa que vai fazer prova. Muitas das vezes estuda, chega na hora, dá o famoso branco, mas o Senhor está ali colocando o teu capacete, Pai, para lembrar, porque é servo teu também, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha abrir uma porta de trabalho, venha dar um sinal para essas pessoas que estão desempregadas, para os jovens que estão buscando emprego, Senhor. Os jovens ficam desesperados, muitos jovens até tiram a própria vida porque acham que não tem uma razão de viver, porque não consegue trabalho, não consegue uma resposta. Pai, cobre com teu sangue, Pai amado. Visita esse jovem nesse momento, Pai, a família, o pai, a mãe, traz uma provisão para essa casa, Pai amado. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, porque é um culto de oração, um culto de clamor. Então nós clamamos, Senhor, clamamos pela nossa parentela,
pelo nosso colega de trabalho. Senhor, clamamos por um vizinho, às vezes não sabemos como ele está, mas precisa de algo. Ali o Senhor, Pai, vai dando a provisão para aquele vizinho, assim como nós oramos para que não falte nada na nossa casa, Senhor. Oramos para aqueles também que estão à nossa redondeza, não venha faltar nada, Senhor. Inclina, Senhor, teus ouvidos à nossa oração. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão buscando a tua presença nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, clamamos aqui pela vida da Socorro, Senhor. Pede também oração pela vida da Neuza, Senhor. Toma nas tuas mãos aqueles que não vieram, que estão enfermos na sua casa, Pai. Mirela, que não colocamos aqui, mas, Senhor, toma as tuas mãos na perna dela. Senhor, coloca a tua mão ali de poder, de graça, de misericórdia, que ela seja curada, restaurada em nome de Jesus, Pai amado. Toma nas tuas mãos, ó Pai querido. Te agradeço por essa oferta, pelo dízimo, Senhor, aqui apresentado a Ti, Senhor. Não importa a quantidade daqui, mas a Tua palavra diz que a gente tem que dar com alegria, Senhor. Com alegria. E quando o Senhor olha ao nosso coração, seja uma moeda que for, Senhor, que seja dado com alegria. O Senhor faz a obra. O Senhor faz o milagre. Senhor, faz tudo que nós não conseguimos alcançar, mas o Senhor faz. Então o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor não quer ver quantidade, mas qualidade do nosso coração. Assim nós abençoamos, Senhor, esta casa, em nome de Jesus. Abençoamos nossos pastores, que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos pastores, Pai, em nome de Jesus. Assim eu peço cura para os nossos pastores, salvação, restauração, um regozijo, um renovo na vida dos nossos pastores. Eu oro em nome de Jesus por isso, e assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloque de pé. Pai querido, nessa hora, nós queremos entregar nas tuas mãos os pedidos que estão ali na arca de oração. Alguns ali são até pedidos nossos. Nós colocamos ali nomes, nós colocamos ali situações. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha se mover, que nós possamos ouvir e saber daquilo que o Senhor tem feito nessas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, repreendemos tudo e qualquer ação do inimigo, repreendemos tudo e qualquer ação contrária, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade em cada um daqueles pedidos ali, e que o teu nome seja glorificado nas respostas de oração que virão, Senhor. Nós queremos entregar nas tuas mãos também esse óleo, nós consagramos o óleo ao Senhor, que vai ser usado para a unção, que seja abençoado por ti, Pai. Quebramos toda e qualquer consagração também que possa ter sido feita anteriormente e declaramos que esse óleo é abençoado pelo Senhor para cumprir aquilo que o Senhor ordenou a fazer, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. E te pedimos que o Senhor venha nos levar de volta para o nosso lar, para o nosso destino, que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue respondendo às nossas orações, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de nós. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, entregando aí a semana nas tuas mãos, os cultos de terça, de quarta, os cultos de sexta-feira pela manhã, os cultos de domingo, que teremos os cultos missionários, a escola bíblica dominical, que o Senhor se mova em todas as atividades da tua casa e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos por essa noite, entregando nas tuas mãos as nossas vidas, o nosso bairro, a nossa cidade, entregando o nosso estado, o nosso país, entregando nas tuas mãos toda essa questão política e internacional que está envolvendo o nosso país, entregando toda essa questão eleitoral que está envolvendo o nosso país, que a tua boa mão esteja sobre nós, como nós ouvimos aqui que o Senhor ouve, que o Senhor age.
Venha o teu reino sobre o Brasil. Seja feita a tua vontade nesta nação. O Brasil não está nas mãos de grupos políticos, o Brasil não está nas mãos de homens, muito menos o Brasil está nas mãos de Satanás, muito menos o Brasil está nas mãos de homens externos. O Brasil está nas mãos do Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade nessa nação, que seja feita a tua vontade em cada estado, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos. Leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, e nos dê uma semana de vitórias. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe rica e abundantemente. Vão na paz do Senhor. Amém.